1, 2, 3, 4. Vim fazer uma conversa, então, com vocês justamente para descomplicar um pouco esse negócio de inteligência artificial. Às vezes a gente fica falando muito na questão técnica, nas coisas que existem, mas ela é muito mais simples e pode ser explicada de uma forma muito simples que até a minha mãe que está lá atrás vai entender. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje com essa conversa. Tá? Nós temos aqui a palavra, praticamente aqui dos nossos últimos 10 anos, que tanto se fala sobre inteligência artificial, né? Inteligência artificial para cá, para lá, e a gente, de fato, não entende qual que é o significado disso. A gente acaba pensando que é algo muito complexo, é algo muito difícil, é algo muito longe da nossa realidade, é algo, às vezes, de ET, né? Quando surgiu o ChatGPT, nossa, né? É um extraterrestre. E o que parte disso, pessoal? Se a gente quebrar um pouco essa frase aqui, nós temos a palavra inteligência, tá? O que define alguém ser inteligente, tá? Eu busquei aqui o significado, que é conhecer, compreender e aprender. E o segundo significado, que é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Esse é o significado que o dicionário dá, então, para inteligência. Quando a gente pensa num colega de escola, de trabalho, esse colega é inteligente. Por que vocês acham que ele é inteligente? Porque ele vai lá, ele resolve um problema, ele pensa numa solução, né? Então, a gente sempre considera alguém inteligente quando ela tem essas características. Porque nós temos também muito operacional, né? Que pode ali ser substituído por uma máquina, que é aquilo que a gente faz todo dia, rotineiro, né? E a inteligência, então, ela surge justamente para resolver problemas que não podem ser resolvidos com o operacional, ou que a gente possa otimizar isso. E o artificial, pessoal, ele traz, então, que ele é produzido pela mão do homem e não pela natureza. Então, se a gente juntar as duas palavras, o significado, a gente vai ter, então, algo que é inteligente e que foi inventado pelo homem. Então, por isso que nós temos aqui o conceito de inteligência artificial. E aqui, pessoal, a inteligência artificial ela está muito ligada à área da TI, né? Porque nós temos o que a gente chama de algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo é aquele passo a passo que um programador desenvolve para que alguma coisa aconteça, né? Então, se a gente for fazer uma calculadora, a gente vai ter ali 1 mais 1 é igual a 2. E o programador ele teve que fazer uma série de passos, fez um cálculo e fez uma ação, né? E aqui tem um exemplo de um algoritmo que ele é cheio de condições, onde eu tenho ali, abrir a minha geladeira, se tem ovos, não faz nada, se não tem, então eu vou até o mercado, eu compro, eu faço uma determinada ação. E isso, pessoal, ele fica tudo dentro de um código de programação. Isso é um algoritmo tradicional que já vem há anos sendo trabalhados com ele. E o que muda, então, quando a gente fala aqui de um algoritmo de inteligência artificial, né? Aqui a gente define, então, que ele passa por uma série de etapas, pessoal. Ele tem aqui uma informação, essa informação ele é treinado, ele é ensinado dentro desse algoritmo, e esse algoritmo, então, gera respostas que ele não foi programado para acontecer. Percebam aqui, então, que aqui a gente tem toda a trajetória, tudo que vai acontecer e qual é o final, e aqui nós temos, então, um final que a gente não sabe qual é. Então, é isso que diferencia uma inteligência artificial de um algoritmo de programação, de sistemas que nós já estamos habituados a trabalhar. E aqui, então, pegando esses conceitos, eu gosto de definir a inteligência artificial dessas duas formas. A primeira, que é algoritmos que produzem resultados que não foram pré-programados. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, ali com o ChatGPT, a gente faz uma pergunta, se várias pessoas fizerem a mesma pergunta, ele vai dar várias respostas diferentes, porque ele não foi pré-programado para dar aquela resposta, ele gerou aqui uma nova resposta. Então, isso é um conceito que atribui à inteligência artificial. E o segundo conceito que a gente pode definir inteligência artificial
é que é um algoritmo que realiza tarefas que requerem inteligência humana, como raciocinar, aprender, perceber, entender e, principalmente, pessoal, tomar decisões. Um algoritmo tradicional, ele não toma decisões, ele faz aquilo que ele é programado para fazer. E aqui, então, uma inteligência artificial, ela olha o problema, entende o problema e toma uma decisão em cima do que ela considera correto. Então, essa é a nossa definição de inteligência artificial. E como que surge, então, pessoal, uma inteligência artificial? Se ela está ligada à TI, se ela é um algoritmo de programador, se ela é um sistema, como que surge isso? Tá? Eu trago aqui uma analogia, né, que a inteligência artificial ela nasce como se ela fosse um bebê. A gente tem um bebê aqui que não gostou muito de nascer, né? Mas o bebê, ele nasce sem nada, ele nasce sem nenhuma informação, ele simplesmente aparece no mundo e ele começa, então, a coletar informações. Ele começa a entender a luz, ele começa a entender o som, ele começa a entender as palavras, mas ele nasce do mundo zerado, né? Ele já vem de fábrica ali zerado e ele começa, então, pessoal, a aprender com base naquilo que os pais ensinam. Então, desde criança, lá, o bebê vai estar ensinando, vai ganhar estímulos do que o pai faz. Se os pais ensinam coisas boas, esse bebê tende a fazer coisas boas e ter reações boas. Se ele aprende coisas erradas, ele tende a fazer coisas erradas. Então, ele vem em cima do que os pais, eu digo pais, mas a sociedade em si, ensinam para aquele bebê. E a inteligência artificial, então, e tudo aqui, pessoal, tudo gira em torno dos dados, de tudo aquilo que ele vai aprender, de tudo aquilo que ele vai gerar durante a vida. Na escola, no aprendizado dele, tudo são dados que ele está recebendo que vai tornar a personalidade dele, que vai tornar se ele é inteligente ou não, e uma série de fatores. E aqui, pessoal, a inteligência artificial ela é bem semelhante ao nascimento de um bebê. Ó. Ela aprende com base no que os programadores ensinam, né? Eu até botei aqui programador entre aspas, porque ele vai muito em cima da questão de dados, né? Mas assim como um bebê, a inteligência artificial ela nasce zerada e ela vai aprender, ela vai entender aquilo que é ensinado para ela. Se for ensinado coisas boas, ela vai fazer coisas boas. Se for ensinado coisas ruins, ela vai fazer coisas ruins. E tudo, novamente, gira em torno de dados, pessoal. Então, aqui nós temos a nossa principal ação, dados. A inteligência ela é toda gerada em cima de dados. O que é muito importante para a gente, porque nós estamos justamente vivendo na era dos dados. A gente tem muita informação, pessoal. A gente está a todo momento produzindo muitos dados. O meu celular está produzindo dados, o meu relógio está produzindo dados, a minha navegação na internet está produzindo dados, então a gente tem dados de todos os lugares. E é por isso que surgiu agora esse boom da inteligência artificial. Antigamente, a gente não tinha poder computacional para poder trabalhar com esses algoritmos. Surgiu, então, a evolução ali do hardware, de toda essa parte aqui de processamento. E a gente não tinha dados, né? A gente tinha dados em papéis, a gente tinha dados escritos, dados perdidos, e começou, então, a se tratar com dados digitais. E agora nós temos uma quantidade enorme de dados. Então, a gente tem poder computacional e a gente tem dados. Então, por isso que agora a inteligência artificial está em alta, porque nós temos esses dois componentes que integram ali uma inteligência artificial. E dentro disso, pessoal, a gente tem dentro da área de inteligência artificial o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é justamente o que nós vamos ensinar para a inteligência artificial que ela deve fazer. E isso parte de várias linhas, né? Você já deve ter ouvido muito essa palavra. Nós temos ali processamento de linguagem natural, que vai trabalhar ali com textos, com falas. Nós temos ali processamento de imagens. Nós temos uma série de coisas que, assim como uma criança, ela tem que aprender, ela tem que entender. E isso não é uma tarefa fácil, né? Por que não é uma tarefa fácil, pessoal? A gente passa ali, no ensino médio, cerca de 11, 12 anos estudando para aprender português, para aprender matemática, para aprender história. Então, pensem que, no mínimo, na educação básica, a gente fica estudando cerca de 12 anos.
E aqui a mesma coisa, pessoal. Ela nasce do zero e ela tem que entender, ela tem que aprender o que o nosso mundo faz, o que o nosso idioma faz, principalmente, né? Então, se a gente nasce aqui no Brasil, a gente aprende português. Se a gente sair do país, a gente não vai entender nada, né? Porque outros países estudam outras línguas. E a gente tem justamente esse mesmo problema aqui na inteligência artificial. Ela tem que aprender, pessoal, todo a nossa didática, a nossa fala, o nosso português. Ele tem que entender o que significa as palavras, o que veio antes, o que veio depois, todos os subjetivos, adjetivos, todas as regras do português, a inteligência artificial tem que aprender também. Senão, ela não vai compreender, de fato, o que nós estamos querendo falar para ela, que informações que ela quer gerar. Como, por exemplo, né, a gente tem aqui uma imagem. Nós temos a palavra fila. Então, nós temos a fila, que é a fila, né, um conjunto de pessoas aguardando alguma coisa. Nós temos o cachorro, que é o fila, e nós temos o tênis, que é o fila. E aqui nós temos a fila de fila de fila. Então, pensem que isso, para nós, é muito fácil de entender, porque a gente está visualizando, a gente sabe o significado de fila, a gente sabe as relações, a gente sabe que, dependendo do contexto da frase que a gente falar, aquilo vai fazer sentido. Mas pensem que, se a gente trabalhar somente com o conceito de fila, a inteligência artificial não vai saber de qual fila está se falando, se é a fila de um determinado mercado, se é a fila do tênis ou se é a fila do cachorro. Então, ela tem que também entender qual que é o sentido da palavra, o que veio antes, o que veio depois, qual que é o sentido da frase. Por exemplo, se a gente falar, vou ao banco, né, a gente não sabe se a gente está indo no Sicredi ou se a gente está indo no banco da praça para sentar. Então, aqui nós temos esse mesmo problema quando a gente está trabalhando com inteligência artificial. Além disso, uma série de problemas, pessoal, que também é muito característica humana. Como nós temos aqui ironia, sarcasmo, nós temos várias características que, mesmo nós afirmando alguma coisa, aquilo não vai ter o mesmo significado, né? Então, se eu falar aqui, por exemplo, nossa, a roupa da Blanda está muito bonita, a inteligência artificial vai entender que a roupa dela está bonita, que eu estou fazendo essa afirmação. Mas se eu falar de uma forma diferente, a roupa da Blanda está bem bonita, né? A inteligência artificial vai entender que eu estou falando que a roupa dela é bonita, mas, na verdade, eu estou debochando, né? Eu estou fazendo uma ironia. Então, eu não estou afirmando aquilo ali, mas como que eu tiro essa informação? Do tom da minha voz, da expressão que eu fiz. Então, tudo isso ainda é um desafio quando a gente está trabalhando com inteligência artificial. A gente tem que realmente simular um cérebro humano, as ações humanas, aquilo que é humano, para a gente poder entender de fato o que está acontecendo. E aqui, pessoal, quem nunca usou uma inteligência artificial aqui, levanta a mão. Temos algumas pessoas aí. Mas, na verdade, pessoal, hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente está usando inteligência artificial e a gente nem sabe. Tudo ao nosso redor, a IA já tomou conta. E isso está, de fato, impactando a nossa vida, de formas que, às vezes, a gente nem sabe que a gente está utilizando uma inteligência artificial. Como, por exemplo, se a gente falar ali com o nosso celular, nós temos a Siri, nós temos o Google, nós temos ali uma inteligência artificial que está fazendo ali o reconhecimento de fala. Nós temos a Alexa, que a gente vai premiar aqui no final do evento, e isso é uma inteligência artificial que vai, primeiro, entender as palavras que a gente está falando, depois ela tem que entender o significado das palavras que a gente está falando e depois devolver uma resposta para a gente. Uma resposta em cima do que a gente perguntou. Então, ela vai devolver algo que ela não foi programada para fazer. Então, aqui, quem tem costume aí de conversar com o celular, com a Alexa, já está trabalhando com inteligência artificial. Reconhecimento facial, pessoal, isso está muito avançado. Nas câmeras aí de Novo Hamburgo, nós temos reconhecimento facial, de reconhecer imagem, padrões, pessoas. Isso já está muito forte a todo momento. Não só pessoas, carros, veículos, tudo a gente já está conseguindo trabalhar com IA para fazer aqui reconhecimento facial. Boa, boa.
Boa, boa. Vamos lá, então. O momento se vira nos 30. A filha resolveu falhar justo hoje. Pessoal, seguindo ali, então, previsão do tempo. Né? Previsão do tempo, análise de dados, já está trabalhando bastante ali com a questão de inteligência artificial, então ela já está trabalhando fortemente ali para entender e para prever padrões de tempo com base em imagens, com base em dados, com várias outras coisas. Publicidade, pessoal, está muito forte essa questão de publicidade. Antigamente, era disparado ali publicidade tudo para todo mundo, né? E principalmente em TV. A gente não tinha um determinado nicho para receber essa publicidade. E hoje, quando a gente está navegando na internet, a gente já tem personalizado as publicidades de acordo com os nossos interesses, né? Às vezes as pessoas ficam até assustadas ali que vocês pesquisam por um roupeiro e do nada começa a aparecer roupeiro para todo lado. Então, nós temos ali uma inteligência artificial direcionando aqueles determinados anúncios com base no que ela identificou que a gente está querendo, ou com base na nossa pessoa, porque quanto mais dados a gente disponibiliza, mais a inteligência artificial vai entender aquilo que nós estamos buscando. Chatbots, pessoal, isso está muito avançado. Quando eu era pequeno, o meu passatempo era brincar com o Robô Ed, que era uma série lá de respostas pré-programadas, mas que parecia muito real, né? E hoje nós já temos aqui o nosso queridinho ChatGPT, que a gente consegue conversar com ele por dias e nunca esgota aqui as possibilidades de respostas, né? Então, ele já é quase ali o nosso melhor amigo a nível de respostas. E aqui eu fiz uma perguntinha para ele, pessoal. Depois de tanto conversar, depois de tanto ele resolver os meus problemas, e eu perguntei se ele tinha sentimentos, né? Porque eu sempre sou muito educado para ele, eu agradeço, eu corrijo. Então, a gente tem uma relação muito próxima ali. E ele respondeu, então, que ele não tem sentimentos, porque o sentimento ele é um software, ele foi programado para processar e gerar texto, né? E, embora certas perguntas, ele está parecendo que ele está gerando empatia, que ele está gerando ali uma compaixão, é apenas uma simulação da nossa linguagem para que a gente consiga se sentir acolhido, para que a gente consiga se sentir próximo da resposta que ele está tendo, né? Mas não, de fato, ele tem um sentimento aqui. E aqui ele finaliza, então, que ele não é capaz de sentir sentimentos, emoções, assim como o humano. E isso, pessoal, ele surgiu com base na pergunta que eu fiz. Se outra pessoa perguntar a mesma coisa, ele vai gerar outra resposta. Aqui, pessoal, eu tenho para mim o que mais está salvando a minha vida. Vai valer o evento de vocês ter vindo aqui só por conhecer essa ferramenta, tá? Eu tenho aqui o Zap Brasil, que ele faz transcrição de áudio do WhatsApp, né? Então, quem fica recebendo áudio do WhatsApp toda hora, eu tenho muito esse problema porque eu estou sempre em reunião, eu estou sempre fazendo alguma coisa e eu tenho que o dia inteiro fazer gestão do meu tempo, né? Se eu ficar conversando no WhatsApp o dia inteiro, eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu faço toda uma gestão da conversa, né? Se eu tenho que responder a conversa naquele momento, ou se eu posso responder depois das 18 horas. Né? Mas, né, tem aquelas pessoas não satisfeitas, querendo estragar a minha vida, que ficam mandando áudio. E como é que eu faço uma gestão de prioridade com áudio que eu não posso escutar, porque eu estou sempre em reunião? Então, eu não sei se é urgente que eu tenho que responder, se eu preciso responder na hora ou se eu posso deixar para depois. E eu descobri, então, aqui essa inteligência artificial, que eu mando o áudio que a pessoa me enviou e ela transcreve para mim o que ela falou. E agora eu consigo também fazer o gerenciamento de prioridades em cima de áudios, né? Então, já salvou minha vida. Faz um mês que eu não escuto áudio de ninguém, né? Porque eu também não gosto de receber áudio. E aqui, então, ela está fazendo toda a transcrição de uma fala para texto. Tá? E aqui, até falando de inteligência artificial e de sentimentos, pessoal, isso para mim foi muito útil, né? Mas com base eu fui usando também, eu fui detectando algumas coisas.
como, por exemplo, a emoção que é passada nesse áudio. Então, aqui, por exemplo, eu passar o primeiro áudio. Opa! Isa, eu acho que tu vai ter que clicar ali no primeiro áudio. Fala, galera do Bar NLP. Aqui é o Diego. Já estou passando para desejar um bom evento a todos, dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui junto com vocês. E quero deixar um recadinho importante aí. Nada de jogar lixo no chão. Vamos cuidar aqui do auditório, cuidar da natureza e vamos ser muito felizes essa noite. Então aqui tem o áudio que eu gravei e a transcrição que a inteligência artificial fez. Isa, pode tocar o segundo áudio agora? Fala, galera do Bar NLP. Fala, galera do Bar NLP. Aqui é o Diego, estou passando para desejar um bom evento para todos, dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui junto com vocês. Quero deixar um recadinho importante, nada de jogar lixo no chão, vamos cuidar do auditório, cuidar da natureza e vamos ser felizes essa noite. Então aqui, pessoal, ele transcreveu da mesma forma que o primeiro áudio, né? O que mudou aqui? No primeiro áudio, eu estava super feliz, super animado, passando essa alegria que eu estava querendo transmitir que eu estou aqui. E no segundo áudio, então, foi algo muito mais falso, muito mais frio, e ele trouxe a mesma tradução, né? Então aqui ele não conseguiu transcrever o sentimento que eu passei naquele áudio. Então algumas vezes eu li a transcrição e pensei, meu Deus, essa pessoa está braba, o que houve, o que aconteceu, mas depois eu fui escutar o áudio e era muito mais um tom ali de brincadeira. Às vezes a forma que a gente fala também muda o sentido da frase. Então aqui ainda é algo que a inteligência artificial não conseguiu detectar. Porque se a gente fosse escrever exatamente essa fala, a gente ia encher de letra, encher de emoji, tentar transcrever aquilo no texto, né? Então aqui a gente ainda tem um probleminha para trabalhar. Mas, enfim, seguindo. Geração de imagens, pessoal, isso está muito forte, muito polêmico hoje em dia e está se trabalhando muito em questão a isso. Na questão de geração de imagens, né? Então a inteligência artificial está gerando muitas imagens. Eu trouxe aqui um caso muito polêmico, que foi essa imagem do Papa, que uma inteligência artificial fez e tocou para o mundo inteiro. E todo mundo achou que essa imagem era verdade, né? Todo mundo estava, nossa, o Papa é demais, adorei o look. E aquilo ali, pessoal, o Papa nunca sequer chegou perto de um casaco desses. E ele é tão real, percebam que traços, mecanismos é tão real que a gente consegue, de fato, acreditar que aquela imagem ali é verdadeira. O que traz grandes coisas, principalmente para a gente fazer trabalhos, gerar ideias e também para coisas ruins, né? Como, por exemplo, fazer uma fake news. Tem vários casos que as pessoas fazem isso e a pessoa real tem que ir lá se explicar que aquilo não é verdadeiro. Tem pessoas falsificando concurso de artes, concursos de imagens com inteligência artificial. Hoje já tem toda uma lei dentro desses tipos de concursos, né? Mas aqui, então, a gente já chegou num ápice que nós temos exatamente uma imagem gerada que a gente não consegue de nenhuma forma dizer que não é real. Tradução. Né? Quem falou que nunca trabalhou com inteligência artificial, o Google Tradutor ele utiliza técnicas de inteligência artificial para fazer a tradução. Quem usava o Google Tradutor há 10 anos atrás era muito ruim. Ele traduzia aquilo muito incorretamente, a gente tinha que fazer muitas correções. E hoje em dia, quando a gente passa um texto no Google, principalmente textos curtos, ele traduz muito exato. Então, essa exatidão ela veio através do uso de inteligência artificial. Análise de sentimentos, pessoal, as lojas estão trabalhando muito forte com isso, principalmente grandes lojas, que elas ficam recebendo feedback a todo momento. Então, antes que tinha pessoas que tinham que ficar entrando, avaliando, entendendo, a inteligência artificial já consegue fazer uma análise do que as pessoas estão achando daquele conteúdo, daquele produto, daquela determinada ação. Por exemplo, ali Netflix, quando vocês terminam de assistir uma série, ela está perguntando, vocês gostaram, não gostaram? Então, ela está fazendo ali toda uma análise de sentimentos e, no final, ela consegue gerar uma nota
daquele conteúdo. Mesma coisa produtos, lojas, já tem todo um processo para entender se as pessoas estão gostando ou não de um determinado assunto, né, de um determinado produto, alguma determinada ação. Sistemas de recomendação, pessoal, isso eu gosto muito e habilito tudo que eu puder aqui. Sistema de recomendação, ele vai sempre te recomendar aquilo que mais se parece com o teu perfil. Então, ali, Netflix, Spotify, várias plataformas estão utilizando isso. Que conforme a gente vai utilizando a plataforma, a gente vai gerando dados, a gente vai gerando gostei, não gostei, assistir vários filmes de super-herói. Então, ela começa a entender, com base nos dados que a gente disponibilizou para ela, o nosso perfil. Ah, o Diego gosta de super-heróis, não gosta de dorama, adorou a série X e Y e não gostou da Z, e ela começa então a me conhecer e a trazer coisas parecidas com as coisas que eu gostei. E a Netflix, pessoal, é campeã de fazer ali um sistema de recomendação muito bom. A todo momento que eu entro na Netflix, já aparece de cara alguma coisa que provavelmente eu vou gostar. E eu vou gostar mesmo, né? Porque eu já tenho anos e anos gerando dados ali. Spotify é a mesma coisa, né? A gente está escutando uma música, ele tem lá uma função de procurar músicas parecidas com aquela, parecidas a nível de gosto, né? E ele consegue gerar ali uma playlist em cima só de músicas que ele identifica que eu gosto. Como que ele faz isso? Uma inteligência artificial que está analisando os meus dados e entendendo o que eu gosto e o que eu não gosto também. E aqui, pessoal, quais áreas, então, a gente pode aplicar a inteligência artificial? A resposta é praticamente tudo, pessoal. Hoje em dia, qualquer área, qualquer coisa, a gente está conseguindo aplicar a inteligência artificial. Por exemplo, na robótica, a robótica ela sempre foi muito ligada à inteligência artificial, principalmente por desenhos animados, né? A gente vendo aqueles robôs inteligentes fazendo o trabalho para a gente, robô que limpa a casa, robô que faz isso, né? E, de fato, não tinha ainda muito essa ligação. A gente tinha robótica muito forte já, mas, de fato, não era uma robótica inteligente. E hoje, já com a junção, a gente já consegue ter vários robôs muito inteligentes, pessoal. Eu trouxe aqui um exemplo do Spot, que ele é um robô ali que ele consegue abrir portas, consegue caminhar, consegue fazer várias coisas com base no algoritmo de inteligência artificial que ele possui, ligado às técnicas de robótica. Aqui tem um outro caso que eu gosto, ó, que é um robô ali totalmente mais atlético, ali, o pessoal crossfiteiro, né? Ele já tem todas umas ações que, percebam, pessoal, que para a gente caminhar, para a gente se movimentar, tudo a gente teve que aprender em cima de dados, né? A gente teve que estar com os nossos pais segurando lá a nossa mão, para a gente não cair, para a gente entender essa ação de caminhar, né? E aqui, então, ele já está conseguindo até dar cambalhota, né? Coisa que eu não sei fazer. Então, já está bem avançado ali essa integração. Nós temos robôs humanoides também, que já estão integrados com inteligência artificial, que conseguem trocar a robô Sofia, que vai estar aqui no final do slide, que está muito bacana essa ação também. Inteligência artificial na saúde, pessoal, está muito forte, está muito bacana essa interação, está tendo muita oportunidade agora. A gente teve vários problemas de saúde nos últimos anos, principalmente ali com relação à Covid, e expandiu muito esse estudo na área de saúde. A gente tem aqui vários artigos, várias publicações, a gente consegue estar ali ajudando os médicos a fazer diagnósticos, a entender o paciente com base nos dados dele, a pegar históricos, a melhorar ali questões de tratamento. Então, a gente consegue dar todo esse apoio também para a área da saúde. Jogos, pessoal, jogos é um dos que mais estão aproveitando essa inteligência artificial. Antigamente, a gente tinha aqueles joguinhos burros, né, que eles ficavam batendo na parede, a gente conseguia ganhar de olhos fechados. Hoje em dia, se a gente for jogar ali contra uma inteligência artificial, a gente nem ganha. Então, por quê? Ele já vai tendo toda essa parte ali de simulação, de recomendação, de entender o sinal de passos, o sinal de tiros. Então, ele consegue entender com vários dados o que é um tiro, o que é levar um tiro, o que é uma decisão, passos para não bater na parede, o que é uma porta, abrir porta, fechar porta. Tudo isso ele aprendeu com base em dados. Então, a gente já tem jogos muito inteligentes trabalhando ali com inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, ele está reconhecendo aqui, se eu não me engano, é o CS,
ele reconhece ali que é um telefone, reconhece pessoas, porque aqui são pessoas reais que estão jogando o jogo, e ela faz as ações reais, ele entende que aquilo ali é uma pessoa, que aquilo ali é um telefone, que ali é uma árvore, que ali é uma porta, e assim ele consegue então tomar ações em cima disso. E por fim, pessoal, para a gente ir encerrando aqui, que era mais uma contextualização, um bate-papo rápido, como que a gente faz para de fato ensinar uma inteligência artificial? Assim como na nossa vida, a gente tem que ter alguém que nos ensine qual é o significado das coisas. A gente chama isso, pessoal, bem forte, que é o principal conceito que eu vou trazer aqui, que é anotação de dados. Ou seja, a gente precisa construir uma série de dados e ensinar para a inteligência artificial o que são aquelas coisas. Que é aquela característica ali, é uma banana, é uma maçã, é uma uva, cores, posicionamentos. A gente precisa ainda de humanos para fazer essa identificação, para trabalhar com isso. E com base nesses ensinamentos, a inteligência artificial vai se especializar naquilo que a gente ensinou para ela com base nos dados. Então ela vai saber reconhecer uma banana, uma maçã. Claro, pessoal, isso em cima de muitos e muitos e muitos exemplos, né? Então, quanto mais exemplos ela tiver, mais inteligente ela vai ser, porque ela vai saber reconhecer coisas diferentes dentro daquele determinado contexto. E, por exemplo, ali, quando tem ali as validações do Google, você é um robô, a gente pensa, nossa, né, um robô não vai conseguir identificar isso. Mas, de fato, ali o Google está nos usando para fazer a anotação de dados. Então, ele fica a pergunta, marque o ônibus. Então, a gente fica lá, isso é ônibus, isso é ônibus, isso é ônibus. Né? Então, ele já está utilizando o próprio usuário para identificar justamente o que é cada coisa. A gente tem lá ônibus amarelo, ônibus azul, ônibus deitado, ônibus capotado. A gente tem que ter vários exemplos para a inteligência artificial entender, de fato, o que é aquele objeto. E assim também como o texto, pessoal. Eu trouxe aqui um trechinho de anotação de dados, que assim como imagens, nos textos também a gente tem que identificar o que é cada coisa. Então aqui, por exemplo, a gente tem que identificar o que é uma data, o que é um tempo, o que é aquilo que a gente quer ensinar. Então eu sou muito a favor de, assim como nós pessoas, a gente se especializa numa área, né? Tem gente que estuda administração, tem gente que estuda TI, tem gente que estuda saúde, e a gente se torna especialista naquilo, né? Se eu pedir para alguém da saúde formatar um computador, ela vai ter muita dificuldade, ela não vai saber fazer, ela vai fazer errado. E aqui é a mesma coisa, pessoal, quando a gente está trabalhando de inteligência artificial. É muito difícil a gente ter uma inteligência artificial genérica, né? E pouco confiável também. Então, normalmente, o ideal é que a gente vá quebrando essa inteligência artificial em especialidades. Então, eu tenho uma inteligência artificial que trabalha com saúde, com direito. Por quê? Porque ela vai ter uma série de dados, de informações dentro daquela especialidade. Então, assim como nós humanos, que somos especialistas em algo, a inteligência artificial, quanto mais especialista ela for em alguma coisa, mais assertiva ela vai ser. E por fim, pessoal, deixo uma pergunta aqui, se nós devemos ter medo da IA, né? De várias formas, quando surge aí alguma situação, as pessoas pensam, vai emprego, vai me machucar, não confio, vai bater meu carro, né? Então ainda, pessoal, a gente tem que ter esse viés humano também da inteligência artificial, que assim como nós humanos erramos, e erramos em alguma parte da nossa vida, principalmente erramos para aprender, a inteligência artificial também vem aqui para nos ajudar em vários momentos errada, mas agora já tem toda a parte certa, a parte que ela aprendeu com os erros e está entendendo de fato como que ela pode colaborar com a nossa comunidade. E o futuro, pessoal, já é da inteligência artificial. Como eu mostrei aqui, ela já está presente em várias coisas aqui dentro da nossa sala. Então, a gente não tem essa opção. Assim como lá na era das máquinas, que o pessoal não queria usar máquinas e se negava a fazer isso, que ia tirar o emprego dos humanos, nós estamos passando aqui pela mesma situação com a inteligência artificial. E ela não vai tirar empregos, né? Ao contrário, ela vai estar gerando novos empregos, como surge a todo momento, várias novas profissões, e aquelas profissões que ela puder otimizar, que ela puder ajudar, a gente vai estar adaptando elas
a gente vai estar realocando essas pessoas para que elas possam fazer novas coisas, né? E eu tinha trazido aqui, pessoal, 3 leis da robótica, principalmente, que foi feita em 1950, que é principalmente que uma inteligência artificial ela não pode machucar um ser humano, ela não pode fazer mal a um ser humano. Então, aqui, as pessoas já trabalham muito forte com essa colocação. E o futuro, então, o que eu espero, o que eu vejo, pessoal, é que a inteligência artificial ela vai estar praticamente tornando a nossa vida mais fácil. Assim como o ChatGPT já torna o nosso dia a dia mais fácil no nosso trabalho, consultas, correção de texto e outras coisas, né? Eu espero ali que no futuro eu consiga chegar em casa com uma inteligência artificial que sabe que eu estou cansado ou que entenda que eu estou feliz, que eu estou triste e vai adaptando um determinado cenário para que eu consiga, então, trazer sentimentos bons, né? Que ela já possa ter ali um robô abrindo um vinho para mim, tocando uma música que eu gosto, o robô aspirador já ter limpado a casa toda, que eu possa só chegar, me espichar no sofá e descansar. Então, isso ainda está muito próximo de acontecer e é uma realidade que eu estou esperando ansiosamente. Obrigado, pessoal.